Boa tarde, eu sou o Tiago Nogueira dos Santos, economista, mestre em economia pela PUC São Paulo e doutorando pela Universidade Federal Fluminense em economia também. Bom, a aula de hoje é uma proposta da temática da macroeconomia. Mais especificamente, eu vou tratar sobre os aspectos mais centrais, com alguns detalhes, do modelo macroeconômico ISLM. Bom, aqui é importante destacar o contexto histórico e o contexto teórico, que se inclui algumas características desse modelo da macroeconomia. Bom, nós estamos trabalhando numa ideia de um contexto de uma economia pós-guerra, em que depois dos anos 30, dos anos 40, a política econômica acabou sendo um dos grandes instrumentos para tentar fazer o crescimento econômico dos países afetados pela devastação da guerra. Portanto, algumas políticas, como uma política monetária, política fiscal, ficaram conhecidas e muito implementadas pelos países. Além de trazer algumas instituições que o Estado poderia utilizar com um primeiro objetivo histórico, que era aumento do produto, que é o crescimento econômico, aumento do PIB, e também aumentar o nível de emprego das pessoas que trabalhavam naquelas economias. Portanto, esses são os objetivos principais. Algumas instituições que ainda têm a sua vigência até hoje, como o Banco Central, aquele que adota a política monetária dos países, alguns bancos de desenvolvimento, no caso do Brasil, o BNDES, que é o Banco de Desenvolvimento Econômico, que incentiva o crescimento econômico, fomentando alguns projetos de diversos setores estratégicos da economia. Bom, então esse era o contexto histórico, de uma economia pós-guerra, e teórico muito importante também, porque nós tínhamos a perspectiva macro daquela época, Keynes como um grande teórico da macroeconomia. Então, em 1936, Keynes escreve a Teoria Geral do Dinheiro, do Juros e da Moeda, e ele propõe uma nova perspectiva macroeconômica, se distanciando do que ele chama dos autores clássicos, ou do que também a gente entende como a economia neoclássica. O ponto-chave era como entender a relação entre oferta agregada e demanda agregada. Keynes ele queria destacar que era a demanda agregada que tinha o poder de acelerar o desenvolvimento econômico, ou seja, era a demanda agregada que potencializava o crescimento, o PIB, por um conceito muito importante, da demanda efetiva. Os países, ao projetarem uma demanda efetiva futura, podem ter incentivos para investir, para contratar funcionários, empresas podem aumentar sua planta de investimento, e com isso tentando projetar lucros futuros esperados. Nessa perspectiva de tentar projetar uma apreensão maior do lucro, há o investimento. Isso faz uma dinâmica na economia, diz Keynes, que propicia levar a economia para um momento mais alto do seu crescimento. Não necessariamente que atinja a demanda efetiva, mas muito próximo a ela. E a economia ela deve sempre ser movida com a perspectiva de alcançar a demanda efetiva. Bom, esse é um aspecto teórico importante, mas o modelo ISLM ele não é um modelo de Keynes, ele é um modelo que a gente chama de modelo keynesiano. Portanto, ele parte de alguns conceitos do Keynes, no entanto, ele introduz uma premissa central, que é o equilíbrio geral walrasiano. Portanto, aqui a gente está falando de um modelo onde que se estima a chegada e saída de alguns aspectos de equilíbrio. Portanto, ISLM é um equilíbrio entre dois argumentos. O que é IS? Equilíbrio do mercado da poupança com o investimento. Há um equilíbrio disso. LM, o equilíbrio do mercado monetário, dos mercados financeiros. Portanto, dois equilíbrios, IS
um equilíbrio, LM um outro equilíbrio, junto vão se chegar a um equilíbrio. Portanto, a gente vai desenvolver um pouco mais esse argumento, desse aspecto teórico, ou seja, alguns aspectos conceituais foram trazidos para um modelo de equilíbrio geral chamado ISLM, também na literatura conhecido como neoclássico, o modelo neoclássico macroeconômico primeiro. A macroeconomia desenvolveu outros ao longo do tempo. Eu quero trazer uma matéria do Jornal Econômico, mais precisamente uma manchete, dado um curto espaço de tempo, em que discute qual é a relevância da taxa de juros para o investimento. Está dentro do modelo macroeconômico e é super relevante trazer uma matéria de jornal contemporânea para trazer um debate ou ver uma aplicação mais concreta, real, sobre o que vem a ser a relevância da taxa de juros na macroeconomia, no crescimento ou alguns aspectos da taxa de juros que travam o crescimento econômico, que é o caso da matéria. Por último, eu vou trazer um exercício do ENAD, de Ciências Econômicas de 2018, e tem uma função muito importante, porque o exercício ele capta uma fixação do conteúdo que eu estou querendo apresentar, e segundo, porque é uma forma de eu trabalhar de que motiva os alunos, e junto com o professor, que essa é a minha função, de trabalhar com questões do ENAD, que compete a uma avaliação do ensino superior, de como esse aluno se caracteriza dentro do total, no caso das ciências econômicas, ou de outros cursos que estudam a economia na sua formação, bem como também a universidade, potencializando uma boa colocação da universidade na sua nota do ENAD. Portanto, aqui eu vou começar primeiro com um aspecto que, em termos da álgebra, tá? E eu vou usar duas ferramentas. Eu vou usar primeiro a álgebra e o gráfico para me auxiliarem a dizer o que eu quero falar, a mesma coisa, só que de duas formas diferentes. Se eu falei que o SLM é um equilíbrio, um modelo baseado no equilíbrio geral Lorentziano, primeiro eu queria estabelecer o que vem a ser a relação IS e depois ver o que se estabelece como a relação LM. Aqui a gente chega ao que vem a ser o equilíbrio poupança e investimento. Investimento igual a poupança. Aqui nós temos que produto, que é igual a demanda, é o que está marcado em azul. O lado esquerdo é o produto e o lado direito são os componentes da demanda de uma economia. Veja, nós estamos no equilíbrio, portanto, produto é igual a demanda. PIB é igual a demanda. Vamos colocar assim essa perspectiva. E nós temos aqui vários elementos que são os componentes da demanda, como C, consumo, Y menos T, que é a poupança disponível, mais o investimento que está em função do produto e da taxa de juros, mais os gastos do governo. O que significa isso? Que esses são os componentes que podem fazer uma variação, seja um aumento da demanda ou uma redução da demanda. Veja, se a gente está falando sobre o lado direito da minha equação, o aspecto da demanda, que pode aumentar ou pode diminuir, do outro lado, o produto ele vai acompanhar o movimento da demanda. Por quê? Porque nós estamos numa perspectiva de equilíbrio. Fora que aqui nós temos diversos mecanismos, como, por exemplo, o multiplicador, que faz com que ajustes na demanda, algumas variações na demanda, possam implicar em variações no produto. Portanto, a demanda vai se mover no primeiro instante e, como consequência de consumo, renda e gasto, o produto também vai ter uma variação. Isso para chegar ao novo ponto de equilíbrio. Portanto, aqui, o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção é o investimento. O investimento, que é um dos componentes da demanda agregada, ele vai aumentar se o produto aumenta, ou seja, está aumentando a riqueza no país, vai aumentar o investimento. Isso significa que os empresários estão vendo uma perspectiva de crescimento econômico. As receitas dos empresários vão aumentar. Para aumentar as receitas, eles precisam ter produtos para ofertar no mercado. Portanto, eles precisam
produzir mais. Eles vão produzir mais aumentando o seu investimento, contratando trabalhadores, aumentando seus equipamentos, seus maquinários, para conseguir aumentar a quantidade de produtos a ser vendidos no futuro. É um investimento em relação ao produto. É positivamente. Então, aumentou o produto, aumentou o PIB, aumenta o investimento. Cai o produto, uma perspectiva de recessão, cai o investimento, cai a demanda. O outro item é a taxa de juros. E a taxa de juros tem uma relação também com o investimento, mas ela aqui é inversamente proporcional. Se eu aumento a taxa de juros, eu estou transformando o meu empréstimo, o meu custo de capital de terceiros, um empréstimo mais oneroso ao empresário. Se está mais oneroso pegar empréstimo, o investimento vai reduzir. Já que essa perspectiva de eu tenho uma projeção futura, dado um cenário de incerteza, a taxa de juros está alta, eu como empresário vou decidir conter as minhas decisões de investimento. Ao passo que uma taxa de juros mais baixa, fica mais barato pegar empréstimos. Isso faz com que incentive ao empresário a investir, uma perspectiva tal como a demanda efetiva. São pontos principais. E o gasto do governo, uma política fiscal de aumento do gasto ou redução do gasto para aumentar a demanda agregada. A demanda. Bom, abri aqui no jornal, olha só essa reportagem do Valor Econômico de 6 de fevereiro de 2025. Juro alto tira fôlego do setor de bens de capital em 2021. Portanto, aqui, um juro alto faz desacelerar investimentos, equipamentos e máquinas, o que faz um freio na decisão do investimento, o que faz um freio na demanda, o que faz um freio na queda do produto. Voltando para o outro componente do equilíbrio, que é a relação LM, o equilíbrio dos mercados financeiros. Nós temos a mesma coisa aqui, uma oferta de moeda real é igual a demanda de moeda real. E a demanda está em relação ao PIB, ao produto, e uma função em relação à liquidez da taxa de juros. Bom, o que nós temos aqui? Como que essa relação se dá no modelo de equilíbrio geral? Aqui nós temos o modelo SLM e aqui o modelo de equilíbrio geral. Veja, a relação é entre produto e taxa de juros. Veja, o IS é o equilíbrio que ele é negativamente, é uma relação negativa de taxa de juros e produto. Portanto, quando vai aumentando a taxa de juros, tem uma redução do produto. Ao passo que uma redução da taxa de juros tem um aumento do produto. Por outro lado, o equilíbrio dos mercados financeiros é positivamente inclinado. Um aumento da taxa de juros leva ao aumento da curva LM e aumento do produto. Agora a questão é a interação desses dois equilíbrios, formando esse modelo. Veja, aqui nós temos o que pode favorecer os deslocamentos da curva IS. Tá? Então a curva IS ela pode ter um deslocamento para a esquerda ou para a direita. No caso de aumento dos impostos, ou seja, a renda disponível fica menor, a demanda fica menor, o PIB vai ficar menor. Portanto, se desloca IS para a esquerda, tal como está no gráfico. Como a gente está deixando parado a curva LM, um aumento dos impostos leva a IS para a esquerda. Agora aqui, no terceiro ponto desse gráfico, a gente estava no gráfico no ponto de equilíbrio A, passa para o novo ponto de equilíbrio A', agora com um produto mais baixo e uma taxa de juros menor. Aqui um efeito de uma expansão monetária. Vamos supor que o Banco Central coloque mais moeda na economia, faça uma política monetária expansionista. Ao fazer isso, ele vai tentar colocar a economia para o nível mais acima. E como é que vai se deslocar aquele equilíbrio? Primeiro, o equilíbrio da oferta de moeda e da demanda de moeda se ajusta.
Depois isso reflete na curva LM. E nós temos aqui um efeito da expansão monetária. Aqui, a curva LM, ela se desloca, na verdade, desloca para baixo, né? Porque essa é a relação entre taxa de juros e produto. Então, se eu aumento a oferta nominal de moeda, que é o que está aqui, em relação ao nível de preços do que era antes, eu tenho um deslocamento da curva LM. Como eu estou fazendo uma expansão monetária, eu estou aumentando o produto, estou incentivando que a economia, que os agentes econômicos tenham mais moeda na mão e comecem a fazer seus negócios, invistam, comprem, consumam. Isso faz com que o ponto de equilíbrio anterior A vá para o ponto de equilíbrio A', um produto maior e uma queda da taxa de juros. Lembrando que o Banco Central ele consegue definir a sua expansão, sua perspectiva expansionista, pelo controle da taxa de juros. Agora, nessa visão mais geral, cabe aqui fechar com o exercício do ENAD de 2018. Uma forma útil e muito conhecida de deduzir o padrão da demanda agregada é verificar os efeitos de política macroeconômicas. É o modelo SLM, uma representação gráfica desenvolvida em 1937 pelo economista Hicks. Considere o modelo SLM como uma economia fechada com o governo em situação de equilíbrio entre o mercado de bens e serviços e o mercado monetário. A partir dessas informações, avalie as informações a seguir. 1. A contração monetária aumenta a taxa de juros, ocasionando uma redução nos investimentos privados. Isso é verdade. Veja, uma política monetária contracionista vai aumentar a taxa de juros. E aí a gente viu que o aumento da taxa de juros faz com que o incentivo ao investimento reduza, caia. Portanto, a primeira está correta. Segunda opção, a expansão monetária reduz a taxa de juros e sua eficácia está diretamente relacionada à propensão marginal a poupar. Não, a expansão monetária, o deslocamento da curva LM não tem nada relacionada com o que acontece com a propensão marginal a poupar, que é um aspecto da demanda, que é um aspecto do equilíbrio entre IS, equilíbrio entre poupança e investimento. Então, essa não é uma opção correta. A terceira, a expansão dos gastos, dos gastos governamentais aumenta a taxa de juros, ocasionando uma redução nos investimentos privados. Essa também está correta, e vamos ver por quê. A expansão dos gastos governamentais desloca a curva IS para a direita, aumentando o PIB e, junto com o PIB, também o investimento. No futuro, com o aumento da taxa de juros, vai repercutir com um pouco de redução nos investimentos privados, que é a segunda parte da afirmação. Portanto, letra C, corretas estão alternativas 1 e 2 apenas. Portanto, aqui a gente faz um aspecto mais geral e encerra essa apresentação do que vem a ser o modelo macroeconômico do modelo ISLM.